Beleza, estamos de volta então aqui para explicar qual foi a conta que foi feita. A conta aqui que o exercício pede, e olha só, né? A conta de velocidade é uma fórmula mega simples, né? É distância dividida por um tempo. E o enunciado, ele conta uma bruta de uma história para dizer que a distância que percorreu entre os dois radares é 2,1 km e que o tempo é 1 minuto e 24 segundos, né? Porque radar é aquela história, né? Ele não pode estar muito distante mesmo para demorar muito tempo contando, porque aí tem uma chance grande de dar erro, né, no radar, né? Quando a gente pega assim, a gente ouve falar de alguém que passou por um radar e deu uma multa absurda, ou a medida de velocidade deu errado, em geral é uma falha do cronômetro, né, do radar, né? Mas aqui, ó, o rolê foi o seguinte. Então nós temos uma distância de 2,1 km e 1 minuto e 24 segundos. Quando você tem isso, você não pode fazer isso aqui, ó. 1 minuto e 24 não é 1,24. Isso é um macete importante, tá? Por quê? Contagem de tempo não é uma contagem de 0 a 100, é de 0 a 60, né? Quando você conta minutos, você está contando de 0 a 60 segundos, minutos, segundos, hora e tal. E qualquer contagem de coisas que a gente conta, a nossa contagem, ela é decimal, ela é centesimal, então não dá para pôr vírgula nesse número, tá? Nessa minha sugestão, o seguinte, transforma esse 1 minuto e 24 segundos em tudo em segundos. No nosso caso aqui, vai dar 84, porque 1 minuto tem 60, né, segundos, mais os 24 vai dar 84, tá? E aqui a gente faz aquela conversão das horas, né? Porque 1 hora tem 3.600 segundos. E aí você faria esse caminho todo para chegar na resposta do 90. Mas eu vou ensinar um caminho mais fácil do que esse que está aqui, tá? Bom, CG, de onde você tirou essa resolução? Eu cheguei e fiz ela assim, digitei? Não, eu tirei da internet. Eu digitei o comecinho da conta, digitei o iniciozinho do exercício, igual vocês fazem nas provas online, que vocês colam aí na escola de 6, vocês copiam e procuram na internet a resposta. Então, fiz o mesmo esquema. Tem um site chamado Descomplica, que ele é um site pago, tá? Ele dá cursos preparatórios do Enem e tal, só que as aulas não são ao vivo, igual essa que a gente está fazendo. Lá é tudo aula gravada. E eles têm lá um grande acervo de questões resolvidas, principalmente do Enem. Então, se você digita o início da questão e você acha o link deles na internet, no Google, ele leva você para a resolução. Então, aqui uma diquinha já de site legal para pesquisar, tá? Provas do Enem e tal. Qual é o macete que eu faria essa questão? Olha qual caminho que eu... como eu disse para você, Bianca, essa conversão que ele fez foi confusa, porque ele fez o 84 dividido por 3.600 para chegar num número que é a medida em horas. Eu sou a favor de mandar todo mundo... Bom, não vou mandar todo mundo naquele lugar, mas a gente vai reduzir isso aqui aos números mais simples. Por exemplo, ó, acompanha comigo. 2,1 quilômetros, se eu passar para metros, vocês lembram que quando eu vou tirar aquele casinho e vou passar para metros, eu coloco 3 zeros? Como ali tem vírgula, eu conto aquela casinha da vírgula, boto o 00. Então ficou aqui 1.100 metros. Aí eu vou pegar a do tempo. E o tempo, eu não vou fazer essa contaiada toda que ele fez aqui. Eu vou pegar os 84 segundos, que é muito mais simples, né? 84 segundos é o quê? É o 60, que é de 1 minuto, mais os 24, que vai dar os 84 aqui, que é 84 segundos. Se eu fizer essa conta de dividir, vou pegar aqui a minha calculadora e fazer ela rapidinho. 2.100 dividido por 84 vai dar 2.100 dividido por 84 vai dar 25. E sabe o que é o 25? O 25 é a resposta da velocidade em metros por segundo.
Porque foi o que eu fiz, né? Eu trabalhei com metros e eu trabalhei com segundos. Só que as alternativas são em quilômetros por hora. E é aí que vem esse rolê. Olha lá, o Estevão e o Ricardo colocaram lá no chat. Eu vou multiplicar isso por 3,6. Porque aí ele vai me levar ao valor em quilômetros por hora. E adivinha só quanto que dá 25 vezes 3,6? Dá 90. Chegamos na alternativa C, que é a alternativa do nosso exercício. Entenderam qual é a lógica? Então, aqui, ó, dica final desse exercício que é para levar para a vida. Quando você está lidando com muitas unidades de medida, com um monte de unidadezinha quebrada, mano, leva para a menor unidade possível. Está lidando com quilômetros, passa para metro. Está lidando com minuto, com hora e quebradeira, manda tudo para segundo. Porque na hora que chegar lá no final, é só fazer vezes 3,6, você leva de volta para quilômetros por hora. Beleza? Então, essa é a minha dica final. Tenho mais exercício sobre esse assunto? É claro que eu tenho. Vai dar tempo de fazer? É claro que não, porque eu tenho aqui para falar com vocês ainda sobre biologia. E hoje o assunto que eu trago para biologia para vocês, que eu vou ter que abraçar aqui nesses 15 minutos que me resta dessa live, vou fazer milagre? Vou abrir o mar vermelho? Vou. Falando em vermelho, o assunto que eu vou abordar aqui é um dos assuntos mais recorrentes do Enem, quando o assunto é fisiologia, que é sangue, né? E aqui não é um assunto complicado, tá? E eu vou dar aqui umas diquinhas para noções de transfusões sanguíneas, é compatível, não é, e tudo mais, que vai ajudar vocês, talvez até nos exercícios que a gente vai vir aí com listas e tal para as próximas aulas, tá? Vamos lá. Tenho aqui uma questão do Enem e vamos direto na comanda. A comanda é muito simples. Quantos litros de sangue eram do tipo A? Simples desse jeito. A questão é de biologia, ela está falando de tipo sanguíneo. E aqui, olha só que interessante, não vou falar de RH, não vou falar de sistema MN, que também é um outro jeito de medir tipagem sanguínea, a gente vai falar só do sistema ABO. E o sistema ABO, o que eu preciso saber sobre ele? Bom, é possível eu ter 4 tipos sanguíneos quando o assunto é o sistema ABO. Ah lá, o Ricardo já deu a resposta aqui, ele acha que é 55 litros, né? Vamos ver se ele acertou. Bom, os 4 tipos sanguíneos seria sangue A, que é o que ele pede no enunciado, o sangue B, sangue C? Não, tem o sangue AB e o sangue O. Que, olha que coisa interessante, a gente chama de sangue O, mas o correto seria a gente se referir a sangue zero. Por que, CG? Qual é a lógica de chamar o sangue O de sangue zero? A gente diferencia o sangue porque no nosso sangue a gente tem as hemácias, que é os glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos, na sua superfície, ele tem uma substânciazinha, uma proteína, que ela existe de 2 tipos. Nós temos as proteínas As, que quando elas estão sozinhas no glóbulo vermelho, vai fazer com que o sangue seja do tipo A. Nós temos a proteína B, que ela é diferente da proteína A. E que quando ela está sozinha em cima dos glóbulos vermelhos, faz o sangue ser B. O sangue é AB quando tem as duas proteínas. Tem a proteína A e também tem a proteína B. Por isso que a gente chama de AB, porque tem as duas proteínas. E o sangue O, ou sangue zero, adivinha só? Não tem nenhuma das proteínas. É um glóbulo vermelho peladinho, sem nada. Por isso, sangue zero, tá? Qual é a lógica para a gente saber os tipos sanguíneos? Bom, aqui a regra é de acordo com a transfusão. O nosso corpo rejeita aquilo que não conhece. Isso é uma frase bonita para decorar, hein? Olha que filosófico. A gente rejeita o que não conhece. E essa é a regra mesmo. Por exemplo, se eu tenho sangue A,
o meu corpo só conhece a proteína A. Se cair no meu sangue glóbulos vermelhos com a proteína B, seja vindo de um sangue B, seja vindo de um sangue AB, meu corpo vai rejeitar. E como é que meu corpo demonstra a rejeição? Ele produz uma substância chamada de soro anti alguma coisa. Esse anti alguma coisa é contra aquilo que ele está combatendo. Ou vai ser contra a proteína A ou é contra a proteína B. Tá? Então, um sangue A, como ele só tem proteínas A, ele vai ser capaz de produzir soro anti-B, porque ele rejeita o diferente. O sangue B vai produzir soro anti-A, porque ele tem a proteína B, ele só aceita a proteína B, se cair a proteína A e mata. Um sangue AB, ele tem as duas proteínas. Então, ele não rejeita nada, ele não produz anticorpo nenhum contra. Ele não vai produzir nenhum soro. Agora, olha o problema. O sangue O não tem nenhuma das duas proteínas. Qualquer um que cair lá, ele rejeita. Se cair um sangue A no rolê, ele rejeita porque ele não conhece. Então, ele produziu o soro anti-A. Se ele cair um sangue B, vai rejeitar também. Se cair um sangue AB, ele vai rejeitar também. Ou seja, um sangue O só aceita sangue se for de O mesmo. Tá? E como que isso fica no nosso sangue? Tá, eu falei, ai, produz soro, lá, mas que porcaria é isso? Como é que isso se manifesta? Uma pessoa, quando recebe um sangue errado, um sangue que não é compatível, esse soro faz o sangue coagular, ele aglutina dentro dos vasos sanguíneos. Então, ele desenvolve a aglutinação, ele faz uma aglomeraçãozinha lá nos vasos sanguíneos. Eles começam a colar uns nos outros. Então, essa é a proposta. A pergunta é assim, ó. Pergunto. Eu tenho um sangue, que é o número 1. Eu coloquei nele o anti-A, não aglutinou. Mas quando eu coloquei o anti-B, aglutinou. Então, se coloquei o anti-B e aglutinou, quer dizer que esse sangue tinha proteína B. Mas não tinha A, porque não aglutinou. Então, esse sangue é sangue B. Temos, então, 22 bolsas de sangue B. Tá. Agora, o outro de baixo é o contrário. Aglutinou, o segundo lote aglutinou quando recebeu o soro anti-A, mas não aglutinou com B. Ou seja, ele reconheceu a proteína A e não reconheceu a B porque não tinha. Então, esse aqui é um sangue A. É a situação contrária. Então, nós temos 25 de sangue A. Tá, vamos continuar aqui. Ah, esse aglutinou com A ou com B. Bom, se é um sangue que aglutinou com os dois, quer dizer que ele tinha as duas proteínas. Então, esse aqui é sangue AB. Ele tinha as duas proteínas. O quarto lote não aglutinou com A e não aglutinou com B. Quer dizer que ele não reconheceu proteína nenhuma. Então, se não é proteína nenhuma, é o O. E esse não aglutinou com A e aglutinou com B. Ou seja, o quinto lote ele também é sangue B. A pergunta é, quantos litros de sangue é sangue A? A alternativa correta, 25. Letra B de bola. E aí, sofredores, sobreviveram? Muito terrível? Não foi, né? É aquele tipo de conceito que se você não tem, é a questão de vamos fazer uma anotação, vamos focar aqui em registrar isso, mas essa questão é uma questão boa e ela não é tão complexa. Por quê? Bati o olho, o assunto é biologia. Bati o olho, o assunto é sangue. Bati o olho, é tipo sanguíneo. Show de bola. Vamos tentar resolver baseado no que a gente conhece. Beleza? Vamos à última questão da noite. Essa última questão da noite. Ah lá, a Maria Eduardo falando, bio é muito mais fácil que física, meu Deus. Não, não é. Não é, tá? Não é. Não é. Só isso que eu digo. A gente só acha física difícil, a gente só acha química difícil, porque a gente começou a aprender física pelo jeito errado. A gente começou pela parte da física que é a mais difícil, que é velocidade, aceleração, aquela parte que é logo a mais lotada de fórmulas. Se a gente aprendesse física primeiro tentando entender os fenômenos antes de querer fazer conta, física ia ser tão fácil quanto bio.
tá? Então, a gente só tem que reconstruir isso na nossa cabeça, que é a parte difícil, tá? Bom, eu trouxe aqui mais uma questão do Enem, que é do Enem de 2011. Notem que eu peguei aqui uma... Você viu quantas questões de 2011 eu peguei já? Ontem eu peguei um monte, hoje eu peguei um monte. É porque realmente a prova de 2011 é uma prova em especial, tá? Bom, e o que ele vai avaliar aqui? Vamos lá, primeiro, a comanda. A comanda está aqui, ó. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma. Tá, então eu já sei que é uma questão de bio, porque está falando de exame de sangue, e eu estou querendo saber que doença que ele tem, né? E como que eu verifico isso? Basicamente, eu vou avaliar aqui a questão do número de células sanguíneas e ver qual é o número normal que seria esperado e quanto aquele paciente do exercício tem, tá? Por exemplo, o normal de glóbulo vermelho é ter 4,8. Aquele tem 4, tá abaixo do que deveria estar, tá? Glóbulo branco é entre 5.000 e 10.000. Aqui tem 9.000. Tá ok, tá lindão. E as plaquetas é entre 250.000 e 400.000. E ele tá com 200.000, ou seja, tá abaixo. Tá menor do que se espera, beleza? Então, a gente vê que ele não tem problemas com glóbulos brancos, tá? Agora, vamos tentar entender qual é o requisito aqui da questão. A questão, ele tá te colocando em xeque se você sabe para que serve os 3 elementos sanguíneos. E qual é a lógica? Bom, glóbulo vermelho, ele está associado ao transporte de oxigênio. A ausência dele ou a baixa dele indica um quadro de anemia. Anemia, nós temos uma lista enorme de tipos possíveis de anemia. Mas é importante dizer que a gente pode indicar a anemia por sintomas como fraqueza, palidez e coisas dessa natureza, tá? Por quê? Como os glóbulos vermelhos conduzem oxigênio, a baixa de glóbulo vermelho vai gerar esse tipo de sintoma. Glóbulo branco. Glóbulo branco são células de defesa imunológica. Então, em geral, pessoas com baixa, né, de glóbulos brancos está sem defesa e alta quantidade de glóbulos brancos é um aviso de que o corpo está sendo atacado, que o corpo está passando por uma infecção, tá? E aí vem as plaquetas. A última categoria de plaquetas avisa que as plaquetas, elas têm um papel de coagulação. Ela vai impedir, provavelmente, que você tenha sangramentos, que você tenha hemorragias, beleza? Então, essa é a lógica. Bom, vamos então para as alternativas. Já falamos sobre os nossos argumentos, vamos ver o que as nossas indicativas temos para a gente assinalar. Letra A. O paciente provavelmente vai ter sangramento nasal devido à baixa de plaquetas. Até aqui a frase está corretíssima, né? Porque ele está com plaqueta baixa e a plaqueta mexe com a coagulação que vai, no caso, falta de plaqueta, vai fazer sangrar. E tá lá, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Parece que tá tudo ok. Mas a gente nunca para assim. A gente não vai na letra A e acabou. A gente vai até o final, vamos ver o que as outras dizem. Bom, tá lá. O cansaço ocorreu em função dos glóbulos brancos. Tá errado. O glóbulo branco tem a ver com defesa imunológica. Então, essa aqui já tá fora. O cansaço pode ser um sintoma associado à anemia. Então, aqui estaria associado a glóbulo vermelho e não ao branco. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Olha a farofa que ele fez aqui, né? Ele criou uma alternativa absolutamente absurda. Ele associou imunidade a glóbulo vermelho e glóbulo vermelho a necessidade de glóbulos de dificuldade respiratória. Então, nós temos aqui uma bagunça que não faz sentido, tá? D. O sangramento nasal é decorrente a baixa quantidade de glóbulo branco. Não, é de plaqueta. E olha que interessante, como a gente tem duas alternativas falando de sangramento nasal, você sabe que uma delas você vai anular, pelo menos.
tá? E vocês lembram que a última dica que eu dei de interpretação é peguem alternativas que falam a mesma coisa, porque provavelmente elas estão erradas? Então, a letra D aqui é o caso, ela vai cair fora. E na letra E, para a gente cancelar, ó, a dificuldade respiratória decorreu da quantidade de plaquetas. Plaqueta tem a ver com coagulação. Então, não, essa está errada. Notem que, de novo, eu fiz um exercício por eliminação. Eu eliminei todas e fiquei com aquela que parecia ser a mais sensata, a letra A. Né? Todo mundo entendeu qual é a lógica dos procedimentos com as questões? Vamos ter mais facilidades daqui para frente para interpretar exercícios? Eu acho que sim, né? Acho que a gente acertou, né? Hoje a gente fez um golaço, hein? Hoje a gente falou sobre técnicas de interpretação. A minha questão aqui não era ensinar química, não era ensinar física, não era ensinar biologia. A gente fez isso também. A gente fez isso também. Mas o foco aqui era melhorar a interpretação. E vocês viram que quais são as etapas? Primeiro, ler a comanda antes dos textos de suporte. Segunda dica, localizar o tema, as teorias, o assunto, entrar nas minúcias de qual é o setor que a questão está indo. Se é de conta, retirar os números e usar os números. Se dá para fazer desenho, se dá para fazer esquema, faça esquema. E por último, chegou nas alternativas, elimine alternativas que dizem a mesma coisa. Com esses 5 itens aqui, mano, eu acredito que a prova de vocês já vai ser mais sossegada. Eu acredito que aquele medo que alguns de vocês chegaram na aula passada, apavorados, tipo, meu Deus, o Enem tá aí, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, talvez eu vomite na prova. Eu acredito que isso já tá mais leve hoje, né? O coração de vocês deve estar mais leve, assim como o meu já tá também, com a sensação de que a informação que saiu daqui chegou aí, né? E pensando nesse raciocínio e nesse carinho de hoje, eu me despeço de vocês, senhores! Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa e passar para esse professor algum tipo de feedback? Aliás, estou aguardando os feedbacks, tá? Não precisa só elogiar, não. Acrescente coisas e demonstrem desejos, tá, gente? O grupo do Telegram foi criado não só para eu poder falar as coisas. Até eu mudei lá, eu transformei o canal em um grupo para vocês poderem falar assim, cara, eu queria muito que você falasse sobre esse assunto. CG, esse tema, para mim, é o meu calcanhar de Aquiles. Monta uma aula desse assunto, porque o que acontece? Eu tenho pronto a aula, eu tive pronta a aula de ontem, eu tive pronta a aula de hoje, eu tenho pronta a aula de amanhã. Mas já parou para pensar que vai ter outro curso daqui 15 dias? Eu posso incorporar suas ideias lá para você assistir. E isso vai te aumentar, vai te dar mais bagagem. Eu quero aumentar a tua malinha, tá? Eu poderia fazer a prova por vocês, mas aí eu vou cobrar muito mais, tá? A gente vai precisar de um RG falsificado, a gente vai precisar de um monte de coisa. A gente faz piada, né, com essas coisas, mas pior que a gente sabe que tem gente que faz essas coisas, não. Mas o rolê de hoje era esse, gente. Eu espero que todo mundo vá dormir mais feliz, porque eu tô muito feliz. Hoje a aula foi, ó, delicinha. E sabe qual é a parte mais legal? Vocês têm ferramentas que um monte de gente que não quis pagar aqueles dezão não tem. Olha que coisa. E só custou dezão. Olha que massa. E lembrando, essa aula tá gravada. Hoje deu certinho para gravar tudo, gente. Eu já vou jogar no Telegram ainda agora. E assim, vai estar no Telegram para você. Reassiste essa aula. Tira suas dúvidas lá. Mano, estudem. Busquem, por favor, aumentar o repertório de vocês. Vocês não precisam ser mais inteligentes. Vocês já são suficientemente inteligentes. Vocês precisam aumentar a capacidade de argumentar, a capacidade de analisar, a capacidade de localizar-se no tempo e no espaço, na bagagem que vocês têm, na experiência. Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo feedback. E até amanhã, meus amores, que amanhã tem mais. E é isso. Valeu, gente. Um abração e tchau. Aí. Alô.
Tchau, neném. Até. Fui.